Medidas são relaxadas e com o avanço da vacinação, os europeus voltam às ruas. Que surpresa, né? Quando a gente investe em vacina, a gente pode voltar à vida normal. Bom dia, Kilin. É isso, Megali. Bom dia a você, Ellen, Sheila e a todos no Brasil. A vacinação avança na Europa, os números caem e o continente começa a se reabrir. Muitos países estavam com medidas restritivas desde outubro e aos poucos as regras estão sendo relaxadas. Na Alemanha, por exemplo, que já aplicou a primeira dose da vacina em pelo menos 40% da população e imunizou completamente cerca de 7 milhões de pessoas. A população da Alemanha é de aproximadamente 80 milhões. Então, quem já foi completamente imunizado na Alemanha ou se recuperou da Covid-19, não precisa respeitar já um monte de regras, pode circular livremente, não precisa respeitar muito o distanciamento social entre essas pessoas e nem o toque de recolher. Aqui no Reino Unido, por exemplo, várias medidas já foram relaxadas e a partir da segunda-feira que vem, bares, cafés e restaurantes vão poder receber clientes em ambientes fechados também. Neste domingo, foram apenas 2 mortes por Covid-19 e 1.700 casos, mais ou menos, em 24 horas. Viagens internacionais também vão começar a acontecer aqui no Reino Unido para turismo a partir da semana que vem. Na Espanha, o final de semana foi com praças cheias, praias também, porque não está mais em vigor o chamado estado de alarme, que vigorava desde outubro. Lá, o número de novos casos caiu de 35 por 100 mil habitantes para 13 por 100 mil habitantes. Houve um pouco de confronto entre algumas pessoas que estavam bebendo em Madrid e Barcelona porque não pode, a polícia teve que pedir para a galera parar, dar uma maneirada, mas no geral as pessoas curtiram o final de semana com mais liberdade lá na Espanha. A Bélgica também relaxou mais as regras neste último final de semana, bares, cafés, restaurantes estão recebendo agora clientes em áreas externas. A Bélgica já aplicou uma dose em pelo menos 30% da população, lembrando que a Bélgica tem a taxa per capita mais alta de mortos de toda a Europa. A França tirou o limite em que a pessoa poderia viajar só 10 quilômetros do local onde mora, Então agora pode transitar livremente por toda a França, mas existem ainda algumas regras em lojas, em restaurantes, mas que o governo planeja retirar ainda este mês, reabrindo completamente as lojas, restaurantes e bares recebendo clientes em áreas externas. E a Dinamarca foi um dos primeiros países a ter o passe verde, Acho que logo depois de Israel. Então lá, se você testou negativo, fez um teste de PCR, se você está vacinado ou se recuperou da Covid, recebe esse passe verde, pode ir para museus, lojas, estádios de futebol, academias de ginástica. A situação parece que está melhorando aqui na Europa. A diferença em relação ao ano passado, porque no verão as coisas melhoraram também aqui no continente, é que agora tem a vacina. Então a expectativa é que não tenha mais uma grande onda que force novos lockdowns. Agora, o Killing, eu fiquei... Desculpa. Desculpa, Megali. Não, manda bala, Eu ia falar que eu fiquei impressionadíssima com as imagens na Espanha, das pessoas indo às ruas. Foram milhares de espanhóis indo às ruas no fim de semana para celebrar o fim dessas restrições. E aí... já estava todo mundo sem máscara. A gente estranha muito, aqui do Brasil, quando a gente vê cenas lá fora das pessoas sem máscaras, lembrando que ela não é obrigatória em vários países, Mas todo mundo estava sem máscara, um monte de gente aglomerada, e era a maior festa, parecia virada de ano, Killing. Isso, o pessoal estava com uma vontade represada de sair de casa, Então, tem esse medo das autoridades em que elas pedem para o pessoal não enfiar o pé na jaca quando você sai do lockdown, porque a vida não vai ser assim, Tá em lockdown e de repente todo mundo pode sair, curtir o carnaval, como se o vírus não existisse. Então existe essa preocupação de aglomeração, inclusive a polícia em algumas cidades da Espanha pediu para a galera ir para casa, não aglomerar tanto. Aqui no Reino Unido a saída do lockdown tem acontecido desde 8 de março. Cada semana uma coisa vai sendo liberada para não ter essa volta repentina, porque o vírus está aí ainda, Ele não sumiu. Apesar de termos a vacina, o vírus ainda circula, então tem que ter esse cuidado. O Killing, e devido ao vírus, devido à Covid, a Turquia não está no momento legal no combate ao vírus, tudo indica que a final da Champions vai aí para sua cidade, Tô torcendo. Você tá com o dedinho cruzado. Pobres turcos, Nossa, ia adorar. Mas faz sentido, são 2 times ingleses na final. A situação por aqui está mais controlada. Na Turquia, o bicho está pegando, os casos estão em alta.
Pode ter torcida aqui no estádio já, não com capacidade total, mas em outros jogos recentemente torcida. A UEFA está pedindo algumas concessões para os ingleses, quer ter 22 mil torcedores no estádio de Wembley, até agora está podendo 10, mas as conversas estão adiantando. Então é possível que a final da Liga dos Campeões, ao invés de acontecer em Istambul, na Turquia, por conta da disparada de casos, aconteça aqui na Inglaterra. Lembrando que a Turquia está na chamada lista vermelha do governo britânico. Então todo mundo que volta da Turquia tem que fazer quarentena em hotel por 10 dias. Então torcedores ingleses, jornalistas, quem for daqui para a Turquia na volta vai encarar essa quarentena. Então tem muita gente trabalhando nos bastidores para que a final da Champions aconteça em Wembley. No dia 29. Maravilha. Temos música? Essa eu sei quem escolheu. Essa tem o seu dedinho, Ellen. A Sheila me perguntou assim, a gente já tem música pro Killing? Aí eu disse, eu já escolhi. Aí ela... Nossa, chegou assim? É. Já. Aí eu disse, é que é pra evitar um mal maior, né? Deixar a Sheila escolher a música, é isso. Quis evitar um mal maior, tá? Ellen agiu sem precisar ser provocada. Tô cheia de Killing, moral. Tiny Dancer, do Elton John. Eu amo essa música.